Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, aqui é o professor Adriano Pinheiro. Hoje nós vamos falar aqui sobre relações interpessoais no trabalho. Essa que é uma das habilidades aí bem marcante, né, em profissionais que têm sucesso aí em suas carreiras em qualquer área, né? Já falamos muito aqui sobre habilidades empreendedoras, sobre empreendedorismo corporativo, né? Como você pode ser um empreendedor dentro da sua do seu local de trabalho, seja ele qual for. Em breve, nas próximas avaliações, na próxima avaliação, para a terceira avaliação, né? Já vamos entrar mais um pouquinho, agora que você já tem essa base do empreendedorismo, já consegue visualizar que o empreendedorismo não é só montar empresa, né? Então, para a próxima avaliação, nós já vamos entrar um pouquinho para a área de startup, né? Sempre voltado para o lado das atividades do curso de vocês, tá? Mas nós ainda vamos finalizar nessa segunda avaliação essa parte do empreendedorismo corporativo, do intraempreendedorismo, tá? E aqui a gente vai falar sobre relações interpessoais no trabalho. Quando eu falo no trabalho, quer dizer dentro de qualquer organização, tá? Dentro da sua casa, da igreja onde você frequenta, no ciclo de amigos, né? Aí na instituição, na sua turma, com os seus colegas, com os professores, né? Sempre a gente tem que saber lidar com as pessoas, saber que cada pessoa é diferente da outra. Não é porque a outra pessoa pensa diferente de mim que ela é minha inimiga. Não, ela pensa apenas diferente de como eu penso, né? Então ela tem um pensamento diferente do meu, apenas isso. Mas não é por isso que ela é minha inimiga. A gente tem que saber se relacionar com as pessoas, respeitar, se colocar no lugar do outro, não fazer nada para o outro que você não goste, não gostaria que fizesse com você. Então, esse é o básico de um bom relacionamento interpessoal, né? No trabalho, em casa ou em qualquer lugar. Então, a gente precisa sempre respeitar o próximo, se colocar no lugar do outro, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui com essa aula de hoje, falando sobre o relacionamento interpessoal. Vou puxar um pouquinho a parte histórica, né? Falando aqui um pouquinho como que surgiu essa questão de estudar o relacionamento interpessoal para você ter mais produtividade, para não deixar que ninguém atrapalhe a sua produtividade. O que você tem que fazer, você já sabe que é ser proativo. Não esperar ninguém mandar você fazer. Você sabe que tem que ser feito, vai lá e faz, né? Mas tem pessoas que elas existem, né, nas nossas vidas para querer atrapalhar a gente mesmo. E a gente precisa saber lidar com essas pessoas, né? Elas existem em qualquer lugar. Então, quando se percebeu isso, se começou a estudar o relacionamento interpessoal para que as pessoas pudessem ter mais sucesso na sua vida profissional, deixando de lado, passando por cima de pessoas que estão ali só para nos atrapalhar, atrapalhar a nossa produtividade, porque se atrapalhar a nossa produtividade, atrapalha o objetivo geral da instituição, da organização, né? Então isso começou tudo com esse cara aí, ó, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele dizia o seguinte, galera, que o homem, quando vivia lá, que vivia nas cavernas, ele vivia livre na natureza. Ele não tinha regras. Ele vivia como ele queria. Né? Ele vivia sem roupas. Ele comia o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Ele ia lá na árvore, pegava a fruta, matava uma caça, ia no rio pescar, fazia o que ele queria, não tinha regras. Ele vivia sozinho. Né? Então não existia regras. Para que regras? Porque ele vivia só. Né? Então, é, não tinha por que existir regras. E aí, o que acontece? Esse homem, ele passou a viver em comunidade. Por quê? Porque nessa época lá do homem das cavernas, né? Ah, o homem ele começou a se juntar com o outro homem para poder pegar aquela fruta que aquele homem que morava sozinho ali
comia, para pegar aquele peixe, para pegar aquela caça, né? Para pegar aquela caverna para ele. Então ele começou a se juntar com outro para poder tomar mesmo a força de um que estava morando sozinho. Então, quando um se juntou com outro, já começaram a viver em comunidade. E assim a comunidade foi evoluindo, né? E como a comunidade foi evoluindo, mais homens foram se juntando e para conviver, né, em comunidade, aí sim ninguém tinha mais a sua total liberdade, porque começaram a existir regras para que essa vivência em comunidade fosse boa. Né? Então, o que o Rousseau dizia? Que o homem das cavernas lá, ele era 100% livre. O homem que vivia na natureza, né? Vivia livre. Ele era 100% livre. Por quê? Porque ele não tinha regras. Quando ele passa a viver em comunidade, ele precisa abrir mão de um pouquinho dessa liberdade dele para ele poder viver em comunidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro num condomínio. Então, eu não posso botar o meu som alto aqui no meu apartamento, escutando as minhas músicas. Por quê? Porque aqui existem regras de boa convivência. Eu não posso incomodar o meu vizinho do lado, do outro, de trás ou da frente, né? Não posso estacionar o meu carro em qualquer lugar. Eu tenho que estacionar na minha garagem. Por quê? O vizinho também tem a garagem dele. Eu tenho que respeitar isso. Então, a partir do momento que eu abro mão de um pouquinho dessa minha liberdade para viver em comunidade, isso é relacionamento interpessoal. Quer dizer que eu abri mão de 100% da minha liberdade, eu não tenho mais 100% de liberdade. Eu não posso fazer o que eu quiser aqui dentro do meu condomínio, porque existem regras de boa convivência. Né? E foi a partir daí, com o Rousseau, que começou a estudar isso. Né? E as empresas, elas perceberam o que, galera? Que as pessoas que convivem melhor dentro das empresas, elas produzem mais. Elas fazem com que as empresas cheguem mais rápido e da melhor forma no seu objetivo, que é o quê? O que eu falei para vocês que é ser empreendedor? Perceber uma oportunidade, lembra da lâmpada, a chavezinha e o cifrão? A empresa ela percebe uma oportunidade, aí ela reúne os recursos, né, os seres humanos, os prédios, os carros, tudo, com o objetivo de quê? De ter lucro. Então, quando as empresas começaram a perceber isso, que o relacionamento interpessoal afetava diretamente no lucro, aí se começou a implementar, se começou a estudar isso no empreendedorismo.